Olá, time! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este nosso encontro. Ele é super focado em uma coisa que é o coração do Bazar do Prazer, a conexão. Hoje a gente vai mergulhar fundo em como transformar cada conversa, cada primeiro contato, numa ponte de confiança de verdade, sabe? Uma conexão que dura. Vamos nessa? Bom, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, talvez já tenha passado pela cabeça de todo mundo aqui. Por que certas conversas simplesmente fluem e outras morrem na praia? A gente sente na pele quando a conexão não acontece, né? E a raiz do problema, muitas e muitas vezes, está em focar na coisa errada, em seguir um tipo de mapa que não leva para o destino que a gente quer. E é aqui que está a grande virada de chave. É muito comum a gente achar que vender é sobre impressionar, sobre mostrar o quanto a gente sabe, o quanto o produto é incrível. Mas a verdade é que o objetivo nunca foi esse. O poder de verdade está em se conectar, em criar um espaço seguro onde a outra pessoa se sinta à vontade para ser ela mesma. É aí que a venda vira uma consequência natural e não o objetivo principal. E para construir essa ponte da conexão, existe um caminho, um método. São 3 passos bem simples, mas que, olha, são transformadores. Eles podem destravar qualquer negociação. Primeiro, ouvir de verdade. Segundo, construir uma base sólida de confiança. E terceiro, personalizar a jornada. Vamos dar uma olhada em cada um desses pilares. Tudo começa aqui. Passo 1. Ouvir primeiro. Parece óbvio, né? O básico do básico. Mas, acreditem, é o passo mais subestimado de todos. A gente fica naquela ansiedade de oferecer a solução, de mostrar o que temos e acaba esquecendo da regra de ouro. Não dá para resolver um problema que a gente ainda não entendeu por completo. Escutar ativamente não é só esperar a sua vez de falar, é buscar compreender de verdade. E isso muda totalmente o nosso papel no começo da conversa. No primeiro contato, nós não somos apresentadores de produto, sabe? Somos uma espécie de detetives do bem. O nosso objetivo não é convencer, é descobrir. É fazer as perguntas certas que abrem portas, que revelam o que realmente importa para aquela pessoa. Porque, no fundo, a gente só pode ajudar de verdade quem a gente se permite conhecer. E que tipo de pergunta é essa? Pensa nelas como um convite. São perguntas abertas, que não dá para responder com um simples sim ou não. Coisas do tipo, o que te fez buscar uma solução para isso justamente agora? Ou então, como essa situação tem se refletido no seu dia a dia? Percebem a diferença? Uma pergunta assim convida a pessoa a contar uma história. E é nessa história que estão todas as respostas que a gente precisa. Então, quando a gente ouve de verdade, o passo seguinte acontece de uma forma quase natural, que é a construção da confiança. É exatamente aqui que a interação deixa de ser uma transação fria e começa a se transformar num relacionamento. E a base de qualquer relacionamento saudável, duradouro, é uma só: confiança mútua. E esse slide aqui mostra bem o contraste entre dois mundos. De um lado tem aquele jeito antigo de vender, focar só no fechamento, empurrar o produto, seguir um script engessado. Do outro lado está a nossa filosofia, focar em ajudar. Entender que o nosso tom de voz, a pausa para ouvir, a empatia que a gente demonstra, tudo isso comunica muito mais sobre quem a gente é e o que a gente oferece do que qualquer lista de características de um produto. E tem uma postura, uma frase que resume perfeitamente essa filosofia. É dizer com toda a sinceridade do mundo, olha, o meu papel aqui é, antes de mais nada, entender se o que a gente tem realmente faz sentido para o seu momento. Isso muda tudo, desarma qualquer defesa, porque deixa claro que o nosso interesse genuíno está na pessoa, e não só na venda. Certo. Com a escuta ativa e a confiança já estabelecida, a gente chega no toque final. Aquele que transforma uma boa conversa numa experiência memorável. A personalização. É nesse ponto que a pessoa do outro lado deixa de ser só mais um cliente e se sente única. E ela é, né? E personalizar não é nenhum bicho de 7 cabeças, viu? Tá nos detalhes, naqueles pequenos detalhes que fazem toda a diferença. É chamar a pessoa pelo nome, é fugir daquelas respostas que parecem que saíram de um manual, sabe? É demonstrar com a nossa atenção que naquele momento não existe nada mais importante do que aquela conversa. É estar 100% presente. E aqui, aquelas perguntas investigativas que a gente usou lá no começo ganham ainda mais força. Ao perguntar sobre o porquê agora, a gente mostra que se importa com o contexto, com a jornada daquela pessoa até chegar ali. Porque cada cliente tem uma história, um motivo. Personalizar é simplesmente reconhecer e honrar essa individualidade. Ok, pessoal. A gente percorreu os 3 pilares, certo? Agora, vamos amarrar tudo isso, consolidar a essência dessa abordagem que tem o poder de realmente transformar as nossas interações por completo.
A fórmula do sucesso é, na verdade, uma filosofia. Primeiro, seja a pessoa que faz as perguntas certas. Segundo, se posicione como alguém de confiança, uma aliada que está ali para ajudar. E terceiro, trate cada interação como única, porque ela de fato é. Essa é a base de tudo. E, no fim das contas, isso reflete exatamente quem a gente é. Aqui no Bazar do Prazer, nós não estamos no negócio de simplesmente vender produtos. Nós estamos no negócio de construir relacionamentos. Relacionamentos que são baseados em cuidado, em confiança e, acima de tudo, em compreensão mútua. E para a gente fechar, vou deixar uma provocação. Não precisa mudar tudo de uma vez, não é essa a ideia. A pergunta é, qual é um pequeno ajuste, a menor mudança de atitude que depois dessa nossa conversa de hoje, cada pessoa aqui pode aplicar já no próximo contato para criar uma conexão mais forte? Pensem nisso. Ótimo trabalho hoje, pessoal.